esquecermos da inspiração do Espírito Santo de Deus. Houve uma intencionalidade em cada palavra escolhida, cada tempo verbal escolhido. Quer eu entenda, quer não, quer eu goste, quer não, do jeito que está escrito está perfeito. Sim, nós temos uma dificuldade de saber qual texto do grego é o melhor de todos, qual veio antes, qual veio depois, mas na essência são pequenas coisinhas que a gente fala, mas é esse ou é esse? Não muda a essência do livro e não muda nada para a nossa salvação. Mas a gente precisa saber que existe, né? Onde foi escrito o Apocalipse? Todos sabem que foi escrito naquele pontinho minúsculo ali, que é a ilha de Patmos. E, aliás, eu consultei vários mapas. Gente, ninguém sabe onde fica a ilha de Patmos. Eu tinha que procurar um do Google Maps aqui para ver onde é, porque os mapas usados pelas igrejas tinha Patmos mais para cima, no meio, mais para baixo, acima, para o norte de Éfeso, para o meio de Éfeso, para o sul de Éfeso. Mas, gente, ninguém sabe onde fica a bendita da ilha de Patmos. Fica mais ou menos ali na minha bolinha laranja. O que estava acontecendo no Império durante esse tempo? Havia uma perseguição terrível sobre o imperador Domiciano. Aconteceu no fim do primeiro século, depois de Cristo, né, como a gente diz, depois de Cristo, ou Anno Domini, para quem quiser usar outra nomenclatura, e aconteceu na ilha de Patmos, que estava dentro do Império Romano. Quando você percebe que os crentes, os santos, os servos de Deus que receberam essas cartas estavam passando por perseguição, nós entendemos bem por que Deus escreve da maneira como ele escreve para eles. Agora, lembrando e avançando, como sempre, né, saindo da ordem aqui, se nós temos falado muito sobre isso, porque nesses últimos dias isso é importante. Se a igreja primitiva é o espelho da igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos dias é um espelho da igreja primitiva, nós queremos o mesmo padrão de sinais, milagres e maravilhas, que nunca vimos durante todos os últimos 2000 anos, nós nunca vimos de fato o que acontecia na igreja, na igreja primitiva. Nós queremos esse aumento, né, que será a junção de todos os avivamentos que nós já vimos nesses últimos 2000 anos, especialmente o da igreja primitiva e os dos últimos 50, 100 anos. Assim será o avivamento dos últimos dias. Somos um espelho. Mas nós queremos só sinais, milagres e maravilhas. Nós não queremos a perseguição, não queremos o martírio, não queremos a prova. Aí está difícil. Deus já disse para outros profetas que ele nos dará, nessa última geração dos últimos dias, uma medida de sinais, milagres e maravilhas como nós nunca vimos antes. Junto com ela vem uma prova de como nós vamos ser mordomos, que dispenseiros, que administradores seremos dessa unção tremenda que ele quer nos dar. Sabemos que o mundo está caminhando para o império do anticristo, em paralelo com o imperador Domiciano, onde haverá perseguição e haverá martírio. Estamos nos preparando, não só para os sinais, milagres e maravilhas, mas para sermos bons dispenseiros desses sinais, milagres e maravilhas, dando somente a Jesus toda a glória sempre, toda a fama sempre é dele. Estamos prontos para morrer por Jesus sem negar a Jesus, ainda que sejamos cancelados, negativados, impossibilitados de comprar, vender, ainda que nossa página na internet, porque a gente chama isso de perseguição. Isso não é perseguição. Cancelamento digital não é perseguição. Perseguição é alguém pegar você e querer matar você por Jesus. Isso é perseguição. E isso vem nos últimos dias, está escrito que vem. A igreja está se preparando? Nós precisamos nos preparar. Deus não mandou para a gente ficar em berço esplêndido esperando ele vir nos buscar. Ele mandou nós nos prepararmos para tempos bem difíceis. E nós precisamos estar com isso pelo menos no nosso radar. Por isso Jesus esperou João estar nessa situação para escrever, para trazer essa revelação. Para que nós tivéssemos esse paralelo do tempo, do império, o império romano podre, perseguidor dos cristãos. Quando acabou a perseguição? Quando o império romano se cristianizou, vamos dizer.
Em Constantino. Não é? Porque os primeiros 300, 400 anos de igreja, a igreja, ela prevaleceu morrendo. Os santos foram vencedores porque morreram. E hoje nós não ouvimos essa palavra. Não é uma palavra fácil, gostosinha, ou delícia. Não é. Mas ela é necessária para o nosso preparo para os últimos dias. Por isso todo mundo quer estudar o Apocalipse. Não é para saber só o que vai acontecer. É para saber o que vai acontecer para poder se preparar. E lembrar que não é a respeito de mim mesmo somente. É a respeito de uma grande colheita. Há muitas e muitas almas e vidas esperando. Esperando para serem alcançadas. E nós somos os trabalhadores dessa última grande colheita. Precisamos estar prontos. Será maravilhoso, terrivelmente maravilhoso. Será gloriosamente terrível e incrível ao mesmo tempo. Muito bem, para quem não entendeu ainda onde está Patmos, está por ali. Vocês estão vendo aí na tela, né? E só para não perder o hábito de fazer alguma coisa diferente, veja bem. Olha bem o contexto. Ali do ladinho da Turquia atual, entre a Grécia e a Turquia, estava no Império, era grego, né? Era tudo no Império Romano aqui. Perceba o alcance do Império Romano. Até a Espanha, a Grã-Bretanha, todo o norte da África e uma parte grande do Oriente Médio. Quase até o Irã aqui nesse mapa. Temos a Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas, elas estão todas nesse quadrado aqui. E João está aqui, ó, escrevendo sua cartinha. Novamente, para a gente entender por quê. O paralelo do Império Romano é o Império do Anticristo dos últimos dias. Então, precisamos saber o escopo desse império, biblicamente falando, da onde sobe a besta, o falso profeta, né? Tudo isso está dentro desse território. Vai ser um alcance global? Sim. Mas, biblicamente, todas as profecias abrangem esse canto do mundo e também incluindo o Irã, que está aqui nesse canto da direita aqui. Nós estamos tão longe. Mas se o evangelho chegou até aqui, a perseguição também chegará até aqui. Por que a gente ora tanto pelas nossas eleições? Por que o povo está tão, apaixonado, não é essa a palavra certa, é intenso, né, nas suas solicitações de voto para cá ou para lá? É porque Deus está separando nações bode e nações ovelha para os últimos dias. Nós queremos ser nações ovelha, uma nação ovelha. Nós não queremos ser, nós queremos poder ter a liberdade de enviar os missionários para o mundo todo. Nós iremos, se o governo for comunista, ditatorial ou não, sim, porque o nosso chamado é esse. Nosso chamado é ser celeiro de missionários e celeiro de pão, celeiro de palavra, pão espiritual e celeiro de pão físico. Isso está dentro do nosso DNA, é o que nós fomos chamados para fazer. E para ser, enquanto igreja brasileira, a nação Brasil. Então nós vamos cumprir esse chamado. Mas vai ser tão mais fácil se a gente puder cumprir esse chamado dentro de uma democracia ovelha, ao invés de uma autocracia, né, vermelha. Então, desculpa, falei. Autocracia comunista. Escapou, não era para escapar tão cedo. Mas, enfim, é por isso que nós temos orado. Muitas pessoas falam, não, mas a perseguição vem de qualquer jeito, que diferença faz? Olha, gente, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu creio que ele chega em menos de 10 anos. Mas se ele não vier em menos de 10 anos, nós temos filhos e temos netos. Nós queremos que eles sejam assediados nas escolas? Não queremos. Nós queremos que os nossos policiais sejam desmilitarizados? Lógico que não. Nós queremos que os nossos policiais sejam ainda parte desse terceiro tripé
para que a nação tenha algum equilíbrio. Nós não queremos que os cidadãos de bem fiquem totalmente à mercê dos caras que têm armas ilegais, que não vão ser recolhidas nunca. Então, né, são pequenas coisas que a gente precisa pesar na balança, e é por isso que os ânimos estão tão acirrados, porque cada um tem um desejo para a sua nação, e nós perdemos faz tempo a habilidade de concordar e discordar, e tudo acaba em pizza. Enfim, aqui é melhor do que pizza, então vem para cá. Bem melhor que pizza. Muito bem, vamos entrar num tema que é complexo e é muito importante. Por que é tão importante a gente falar do público-alvo do Apocalipse? Porque muita doutrina é firmada sobre a distinção do público-alvo. É para mim, é para você, é para a igreja que vai, para a igreja que fica. Tem igreja que vai, tem igreja que fica. Como é que funciona isso? Então, esse é um tema muito importante que a gente precisa compreender e meio que discernir para poder avançar no estudo. Se você vai, então você não precisa saber o que vai acontecer, está sabendo para quê? Se você crê que precisa aprender a sofrer e ser perseguido, e ser santo, que coopera, que é participante dos sofrimentos de Cristo, então é para você. Tudo que está no livro é para você. Enfim. Vamos lá. Público-alvo do Apocalipse. São santos, servos, filhos e igreja de Cristo. Este já é o resumo. É isso mesmo? O público-alvo da carta profética inteira, de todo o conteúdo do livro, são santos, são servos, são filhos, são igreja de Cristo. Ok, algumas pessoas talvez digam mais ou menos um, mais ou menos outro, não sei se esse último, vamos lá. Eu vou resumir a minha conclusão. São santos de todas as eras, e são sete igrejas da Ásia Menor, e a igreja dos últimos 2000 anos, e especialmente a igreja da reta final, da última hora dos últimos dias. Ou seja, a professora crê que é para todos. Eu não faço a distinção de santos, servos, corpo de Cristo e igreja. Para mim é tudo a mesma coisa. É noiva, é esposa, soldado de Cristo, estão todos aqui. Para mim é um grupo só, não existe o que vai, o que fica. Somos corpo de Cristo. Aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador e produz obras de acordo com a sua fé e fruto do Espírito, é igreja, é noiva, é esposa, é soldado de Cristo, é santo, é servo. Ok. Jesus mesmo diz que ele está trazendo essa revelação para os seus servos, ok? E João diz que ele é seu servo também. Que palavrinha é essa, servo? Ela é doulos. É um escravo ou um servo. Ela é traduzida como escravo ou como servo. É aquele que serve de forma voluntária ou involuntária. Foi comprado, escravo, é servo. Se faz escravo ou servo, como Jesus fez, se tornou servo, é doulos. Ou seja, diz respeito a todos. Toda a nomenclatura que nós temos dentro do cristianismo. Agora, muitos perguntam, somos servos, somos amigos ou somos filhos? Porque, afinal de contas, Jesus em algum momento disse assim, olha, vocês não são mais meus amigos, vocês não são mais meus servos, são meus amigos. Mas, verdadeiramente, nós vamos demonstrar que somos servos, também somos amigos e somos filhos. Nós não deixamos de ser servos porque somos filhos e não deixamos de ser amigos porque somos servos e vice-versa, vice-versa, vice-versa. Somos servos chamados de amigos, ok? João 15,14 diz assim, vós sois meus amigos, se fizerem o que eu mando. Quem faz o que manda? Servo. Quem obedece? Servo. Vocês vão ser meus amigos, se vocês fizerem o que eu mandar. Hoje, nomenclatura de amigo não é assim, né? Hoje, você só é meu amigo se você me deixar em paz, me deixar fazer o que eu quiser e não me criticar em nada. A definição de Jesus de amigo é outra.
Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A base da amizade é o conhecimento. O amigo de Jesus sabe o que Jesus faz, o que ele fala, o que ele manda, conhece, tem conhecimento da palavra, do que Deus quer fazer, das suas estratégias, conversa logo, né, tem um relacionamento íntimo. E a gente podia falar do cara que é chamado de amigo acima de todos, que é Abraão. Né? Vamos ver o que Tiago fala de Abraão. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu obediência em ação sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Foi pela obra de Abraão que ele foi justificado, porque ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Olha só, a fé operava juntamente com as suas obras. Porque Abraão acreditou na palavra de Deus e no caráter de Deus, ele colocou aquela fé em obediência, em ação, e produziu uma obra. Essa obra foi colocar Isaque no altar. Foi pelas obras que a fé se consumou. Se ele não tivesse obedecido, a sua fé não teria sido a causa da justificação. A justificação foi a obra, mas que veio da fé. As duas coisas não podem ser separadas. Uma produz outra coisa, uma produz a outra. A fé produz a obra. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Mas foi pelas suas obras, como a gente vê no versículo 21. Foi a obra que consumou a fé que lhe deu a abertura para se tornar amigo. Senhor, faz-nos teus amigos pela obediência. Nós já cremos em Ti, que nós possamos manifestar a nossa fé em obras por meio da obediência, Te ouvindo e Te obedecendo, entendendo ou não entendendo, porque certamente Abraão não entendeu bolhufas, mas ele teve tanta confiança na pessoa, no caráter de Deus, que ele disse, vou obedecer sem entender. Mas a fé não pode ser cega. Pode. Pode. Abraão saiu de um lugar que ele não sabia para onde ele ia, não sabia como que ia ser, como ia chegar, o que ia ter lá, quanto tempo ia levar. Nós podemos exercitar uma fé cega, sim, mas ela é baseada no nosso relacionamento. Se eu conheço o caráter de Deus e conheço a voz de Deus, ele falou, fiz. Mas você precisa conhecer a voz de Deus. Abraão conhecia a voz de Deus, conhecia o caráter de Deus, ele confiava em Deus. Quais são as promessas para os servos do Apocalipse? Então, vamos dizer que você não foi convencido de que você não é mais, que você é só, vamos dizer que você acredita que você seja só amigo. Você não é mais servo, porque você agora é amiguinho de Jesus, aleluia. Você não vai querer as promessas para os servos do Apocalipse, vai? Porque se você não é mais servo, peraí, decide. Você quer as promessas para os servos ou não? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na Nova Jerusalém, que é onde os servos estão, como pedras vivas, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos ali os servirão. Então, se você não quiser ser servo, eu posso dizer uma coisa para você, se eu fosse você, eu repensava. E esses servos contemplarão a sua face. Os servos contemplarão a face de Jesus. E na sua fronte está o nome dele. Nome de Jesus. Está na fronte dos servos, que são amigos, mas que são servos. Não deixam de ser servos jamais. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele repete lá no 22 o que ele disse lá no início. Quem são os servos de Cristo no Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse 2:20. São o povo da igreja de Tiatira. O povo da igreja de Tiatira são servos que estão sendo seduzidos
por Jezabel. São servos, eles estão sendo enganados e seduzidos. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Existe uma sedução das trevas que vem sobre os servos de Deus. Vai seduzir quem não é servo para quê? Tem também, mas especialmente sobre os servos, eles são seduzidos pelas trevas. No capítulo 11, nós vemos os servos e os profetas e os santos que receberão o galardão. Aqui a gente já está na 7ª trombeta. Capítulo 11, a gente já está na 7ª trombeta. E depois da vinda de Jesus, Jesus vem e ele agora dá o galardão para servos, profetas e santos, os que temem o nome de Jesus. Ele vai começar a derramar as bacias da fúria. Então ele vai trazer a vingança. Vocês que fizeram a lição de casa, vocês que sabiam que tinha lição de casa e leram o Apocalipse de novo, do começo ao fim, numa sentada só, vocês vão se lembrar, né? Eu vi aqui quanta gente fez e quanto não fez, está na minha listinha ali. Os 2 que leram de novo o Apocalipse e nem me falaram se foi assim, de fato, essa semana, ou se foi década passada, né? Vai saber. 20 dias está dentro, está valendo. Por que eu perguntei isso e falei isso mesmo? Porque eu queria puxar a orelha de alguém, deu vontade e aí foi, né? Fazer o quê? Ano passado não é esse ano, baby. Então, Apocalipse 11, 7ª trombeta. Jesus quer dar galardão aos seus santos, servos, profetas. Não fala de amigos, mas se você é um profeta amigo, um santo amigo e um servo amigo, está dentro. Mas não joga fora o ser servo. Muita gente não quer ser servo. Tem muito apóstolo que não quer ser servo, né? Eu não entendo muito bem isso. O apóstolo é enviado para servir. Jesus veio para servir. O apóstolo deveria ser o maior modelo da pessoa de Jesus, que é apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor, né? O Jesus, ele manifestava todo o dom do Espírito Santo, todo o ofício do Espírito Santo, todo o chamado. Mas tem muito apóstolo que ele não quer servir. Ele quer ser servido. E venhamos e convenhamos. A pessoa que está ministrando, ela está servindo. Ela estuda, ela prepara, ela traz, ela ora. Nós temos um desgaste. Vocês são todos ministros aqui, vocês sabem que vocês... Mas isso não diz que depois que eu saio daqui, eu não vou servir. Vou andar em plumas e paetês. Não é bem assim, não é? Existe uma honra, existe um honrar do servo que serviu você agora, mas ele não deixa de ser servo porque ele te serviu agora. Ele continua nós somos, né, meio que... É igual. Somos comprados pelo mesmo tanto de sangue. Não tem vice-querubim ainda. Graças a Deus. Esse que se quiser chegar lá ainda cai, né? Esse que é o problema. Quem são os servos de Cristo no Apocalipse? Ainda continuando, no capítulo 19, nós temos os servos que morrem, que são mártires, na mão de Babilônia. São mortos por Babilônia. E Jesus vem e vem vingar o sangue desses mártires, que são servos. E lá no capítulo 19, 5, nós vemos que sai do trono uma voz de louvores, uma voz de ordem de louvar. Dai louvores. Quem vai louvar ao Senhor? Os servos, os que o temem. Quem são os servos? Os que temem a Jesus. Então, antes de você descartar o fato de você ser servo, lembre-se, se você não é servo, e você acha que a igreja não está mencionada no Apocalipse, na parte das desgraças e das dificuldades, você também não ganha as promessas. Simples assim. Orações dos santos no Apocalipse. Então vamos falar de santos, né? Nós temos a nomenclatura santos. Muitos falam, não, a igreja não é mencionada do capítulo 6 ao capítulo 20, então a igreja não está lá. Os santos são igreja? Por favor, me diga que sim. Assim como os servos são igreja, os santos são igreja. No capítulo 5, que é o nosso capítulo principal, nosso capítulo pivô, chave total do Apocalipse, capítulo 5 diz que existem orações dos santos. Certo? Orações dos santos. Os santos estão orando, eles estão participando do Apocalipse.
Estando na terra ou nos céus, as nossas orações são recolhidas. E elas são participantes do livro. Onde mais nós temos santos? Novamente, a oração de todos os santos que está no altar. A oração dos santos, novamente. Vamos ver, a gente vê, tudo bem, tem oração de santo. Pode ser que seja santo que já morreu, pode ser que seja santo que foi arrebatado, pode ser santo que se converteu recentemente, está lá no Apocalipse ainda, para quem tem essa teoria. Mas vamos ver o que Deus traz de encorajamento para os santos que vão ser martirizados no Apocalipse. Capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Olha que interessante, é um texto bem complexo. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Confiar em Deus completamente até a morte, sabendo que o nosso destino está nas mãos dele, é a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 12 do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ele está identificando quem são santos. Santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e os que guardam a fé em Jesus. Claramente são pessoas que creem e que guardam mandamentos, não só se converteram agora, mas tem um conhecimento e um guardar de mandamentos. Guardar mandamentos não é assim, gente, me converti hoje, vou guardar os mandamentos amanhã. Nem conheço os mandamentos. Preciso passar um tempo conhecendo. Então, talvez você não seja esse santo aqui, talvez você tenha morrido num terremoto antes, pode ser isso também, né? Estou tirando sarro porque é uma coisa difícil, mas tem que ficar light o ambiente. Apocalipse 16 fala daqueles que derramaram o sangue dos santos e dos profetas. É o juízo que vem sobre as trevas, sobre o império da besta. Aqui a gente já está no capítulo 16, a gente já está nas bacias da fúria. Mas só para identificar que o sangue de santos e profetas foi derramado durante a tribulação e a grande tribulação. Eu sempre me pergunto isso, gente. A gente quer tanto fugir da tribulação. Por que a gente quer tanto fugir da tribulação, né? Eu também gostaria muito de fugir da tribulação, escapar. Mas nós vamos escapar. Apenas o X da questão é o tempo. É como e quando. Se nós não queremos estar aqui para tudo que vai acontecer no Apocalipse, nem adianta estudar o Apocalipse. Mas se nós queremos estudar o Apocalipse, pelo menos deixe Deus te preparar para todas essas coisas. Se você não sofrer nenhuma delas, é lucro, aleluia. Mas pelo menos você se preparou. Se você não se preparar para nada e passar por algumas dessas coisas, você vai ficar perdido. Não vai saber como responder, como corresponder. Como ouvir o Espírito Santo em meio a uma tragédia. Né? A gente já tem dificuldade aqui. Brumadinho foi uma tragédia, nós tivemos tantas tragédias, onde que foi? Petrópolis. Nós tivemos muitas tragédias. Aquele povo, ele clamou a Deus ou ele rejeitou a Deus? Onde estava Deus quando levou minha família inteira soterrada? São coisas que acontecem, não são coisas que só vão acontecer na tribulação. Na tribulação será tudo mais rápido, mais intenso e mais frequente, sim. Uma semana de ano, são 7 anos com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas se nós não sabemos lidar com as situações que acontecem conosco hoje, terremoto, furacão, tufão, tsunami, essas coisas acontecem. Se nós estivéssemos numa situação dessas, nós teríamos ainda adorado a Deus ou nós teríamos nos desviado da nossa fé? Porque Deus, afinal de contas, me largou lá para morrer. Quer dizer, você não morreu, senão você não teria se desviado, né? Talvez devesse ter morrido. Tô brincando, quero que ninguém morra, não. Mas nós precisamos pensar a respeito das dificuldades que muitos no mundo sofrem e nós aqui no Brasil sofremos pouco. Qual seria a nossa resposta se nós morássemos, vamos dizer, na Flórida, onde tem furacão, tufão, que nivela bairros inteiros? Como nós reagiríamos? Nós agradeceríamos a Deus,
Choraríamos o nosso luto, mas agarrados em Deus, ou choraríamos o nosso luto revoltados com Deus, desacreditando que Ele existe? Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas querem escapar do Apocalipse. As doutrinas vêm para nos satisfazer a nossa vontade. Mas a Bíblia não está aqui para satisfazer a minha vontade. A Bíblia está aqui para me dizer a verdade, nua e crua, para que eu possa conhecer a verdade, ser liberto por conhecer a verdade, me preparar para libertar outros mediante esta verdade. Novamente, no capítulo 17, nós vemos a identidade, né? O sangue dos santos. A Babilônia, a mulher que estava sentada sobre a besta, ela se embriaga do sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Os santos e as testemunhas de Jesus. Ali atrás nós vimos que os santos são aqueles que testemunham de Jesus. No capítulo 18, nós vemos que Jesus chama para fora de Babilônia os santos. Não está aqui, não pôs esse versículo. Mas ele chama o meu povo, devia ter colocado o meu povo. Ele fala, sai de Babilônia, povo meu. Jesus falando, povo meu, sai de Babilônia. Ele está chamando a cada um de nós hoje também para sair de Babilônia. Se estiver alguma área da nossa vida que estiver envolvida com as trevas, com Babel, com sincretismo, com mistura de religiões, com coisas que não são de Deus, Deus nos chama para sair, né? Nossas crendices, simpatias, né? Tem muito cristão que ele não é só crente em Jesus, ele é crente em várias outras coisas. E Deus fala, não, gente, eu sou exclusivo. Eu não morri na cruz para você adorar um Deus hindu de 12 braços. Ele não morreu na cruz por você, se você quiser. Você pode ir adorá-lo, mas eu não tenho parte com isso. Não existe a mistura do santo e do profano com Deus. Ele é exclusivista. Ele quer ser o único marido. Ele não quer mistura com mais nada. Você gosta de uma prostituiçãozinha, você precisa ficar em outro lugar. Mas Jesus quer você exclusivamente para Ele. Exultai sobre ela, sobre o juízo de Babilônia, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Santos junto com apóstolos e junto com profetas. Isso é a igreja. E vamos lá, então. Se eu não sou servo, também não sou santo, mas eu sou só amigo, ou eu sou filho, eu preciso participar das bodas do Cordeiro. Eu faço o que com isso? Eu quero ser noiva e esposa, não é? Então, temos uma promessa de sermos chamados para as bodas do Cordeiro. Quem são os chamados para as bodas? Os servos. João está aqui incluso. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Quem é essa esposa? Os santos, os filhos, os servos, os amigos. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, os santos do Apocalipse são igreja. Os santos do Apocalipse são cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser santo, você ser salvo, você ser servo ou amigo de Jesus, sem ter o Espírito Santo de Deus. Dentro da doutrina que diz que a igreja vai ser arrebatada antes, porque não é mencionada a palavra igreja no restante do Apocalipse, também tem nessa mesma doutrina que o Espírito Santo vai embora. Como alguém pode se converter? Se existem santos da tribulação que se convertem na tribulação, eles se convertem como sem o Espírito Santo? Então veja que há uma dicotomia, há uma dificuldade de você andar com uma doutrina que vem satisfazer o meu desejo de não querer estar mais aqui, de não querer sofrer com nada, mas ela tem muito buraco, ela tem muita falácia, muito problema na palavra. Ela não se sustenta mediante uma análise de fato do texto do Apocalipse e do restante das Escrituras. Como eu disse, eu vou repetir para não ficar estranho aqui. Nós vamos ser arrebatados, ok? Existe o arrebatamento. Nós estudamos até na festa das trombetas o arrebatamento, a ordem dos eventos. Mas não significa que você não vai participar de nada do que está no Apocalipse.
Quer dizer que existe um momento em que haverá um arrebatamento, e esse momento é na segunda vinda de Cristo, seja lá quando for isso. Mas prepare-se para passar por tudo. Se passar só um pedacinho, se passar, sei lá, metade, você está pronto, você está preparado. Se não passar nada, aleluia, glória a Deus, mas prepare-se. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero ser chamado, digo, eu quero ser chamado para a ceia. Ô Senhor, em nome de Jesus, me chama, não me esquece, Deus, aleluia. Ai, vai ser um momento lindo, glorioso, espetacular como esse. Fiquei babando, até hoje, vou dormir, me lembro dessa foto, fico lá, meu lindo, que delícia! Gente, se você nunca abraçou Jesus e nunca dançou nos braços de Jesus, tá mais que na hora, viu? Pode pedir para ter essa experiência maravilhosa, gloriosa, porque ela muda a sua vida para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo, eu posso prometer isso para você. Servos que se chamam de amigos, nós temos Paulo. Aliás, todos os apóstolos, eles escrevem sempre primeiro dizendo que são servos. Depois eles acrescentam alguma coisa ou outra, mas eles são de fato servos. Olha Paulo dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. E João, quando ele escreve para a igreja, ele fala, eu sou companheiro de vocês. Em tudo que vocês estão passando de tribulação, eu sou companheiro. Nós não podemos nos isentar de sermos servos, amigos, companheiros na tribulação, na provação, na tentação, na perseguição, prisioneiros de Cristo, porque a gente não vive nada disso, é difícil da gente imaginar nos nossos dias. Mas nenhum dos 12, nenhum dos apóstolos e profetas e servos da igreja primitiva, nenhum deles saiu fora do prumo de serem chamados para morrer. É um caminho bem estreito. O caminho não é largo, ele é estreito. Somos filhos que são servos. E o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Nós seguimos o exemplo dele. E ele diz, aqui é Paulo falando aos santos da igreja de Filipenses, tende em vós, queridos irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E olha só como é que foi com Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele que podia falar, eu sou Deus, me adora logo? Não, ele veio para cumprir um papel dentro do seu chamado para a primeira vinda, dentro do plano da redenção que ele mesmo traçou, em que ele viria para servir e para morrer. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de doulos, de servo, tornando-se em semelhança de homens como nós, que podemos falhar, mas ele não falhou. Em semelhança de homens, essa é a obediência do leão em ação. Lembra que a gente viu Abraão? A obediência dele em ação produziu uma obra de colocar Isaque no altar. Jesus veio e em obediência à sua própria determinação junto com o Pai, ele se coloca no altar.